Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal, não é? Para mais um vídeo. E hoje eu quero falar contigo sobre algo que quase todas as pessoas já sentiram, mas poucas que conseguem explicar. Então, tu já reparaste que, por mais que mudes de cidade, de trabalho, de relação ou até de amigos, as situações acabam por repetir-se. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas o problema parece o mesmo. Relacionamentos parecidos, conflitos semelhantes, as mesmas frustrações, as mesmas desilusões. E a pergunta que surge é: por que é que isto me acontece sempre a mim? E hoje vamos olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Não com culpa, não com julgamento, mas com consciência. Porque quando ganhas consciência, tu ganhas poder de escolha. E durante muito tempo ensinaram-nos a acreditar que o problema são os outros. O problema é a sorte, é o azar. O problema é o próprio ambiente que nos rodeia. Mas é claro que o mundo externo influencia, mas ele não é a origem. Porquê? Porque o que acontece lá fora é um reflexo do que acontece aqui dentro. E isto não é uma espiritualidade romântica, é simplesmente a observação profunda da vida. Portanto, se continuas a atrair situações parecidas, então isso não é castigo. Isso é informação, é o que a vida te está a tentar mostrar. É, porquê? Porque a vida só nos mostra aquilo que ainda não foi visto por nós, curado ou transformado. Então, e vamos simplificar um pouco. Então, ou seja, imagina não, um padrão é uma resposta automática que tu criaste ao longo da tua vida. Quer seja emocional, quer seja mental, quer seja energética. Portanto, esses padrões eles nascem muitas vezes em momentos de dor, de medo, rejeição ou também insegurança. Mas eu vou dar aqui um exemplo simples. Aprendeste a agradar para seres aceite. Isto é um padrão que muitos de nós temos. Por exemplo, outro. Aprendeste a calar para evitar conflito. Aprendeste a controlar-te para te sentir seguro. E aprendeste a desconfiar para não sofrer. Mas aqui o problema não está em tu teres criado estes padrões, porque eles fizeram sentido na altura. O problema é quando continuas a viver a partir deles, mesmo quando já não precisas. E, e agora, tu podes estar a perguntar, mas porquê é que a mente ela não quebra padrões sozinha? Bom, muitas pessoas elas dizem, eu sei que isto não me faz bem, mas continuo a repetir, não é? Isto acontece porquê? Porque o padrão não está só na nossa mente, não é? Ela está no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, na nossa memória emocional, no campo energético. E tu, e tu podes entender racionalmente, não é? Com a tua mente. Mas se a energia não muda, a experiência vai se repetindo. E para isso não chega só a pensar positivo.
É preciso sentir diferente, vibrar diferente, escolher diferente, não é? Então eu vou-te dizer aqui uma verdade que custa ouvir. O ser humano ele prefere o conhecido desconfortável ao desconhecido saudável. É ao que eu chamo ficar no sofá de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam, sem se mexerem, sem atuarem, não é? Portanto, as pessoas ficam muito na zona do conforto. E porquê? Porque o conhecido dá aquela sensação de controlo. Como achas que tu controlas tudo? E ficas lá, mesmo que doa, mesmo que te desgaste, mesmo que te machuque. Mas isso muitas vezes vamos atrair o quê? O mesmo tipo de parceiro. Vamos entrar em relações parecidas, não é? Porque estamos sempre a fazer a mesma coisa, com a mesma energia. E vivemos ciclos constantemente de altos e baixos, não é? Não se mantêm mais ou menos constantes, né? Mais ou menos, porque a nossa vida também vai ter sempre um pequeno altos e baixos, mas não é constantemente altos e baixos, tá bem? E isto acontece porquê? Porque não queremos sofrer, mas, mas o nosso sistema interno ele ainda não aprendeu outra forma de estar. Por isso é que fazemos sempre as mesmas escolhas, sempre. E uma coisa também importante que eu te quero transmitir é que a tua energia está sempre a comunicar. Ela comunica mesmo antes das palavras, antes das decisões e também antes das ações. E ela comunica o que acreditas sobre ti, o que achas que mereces, o que esperas da vida, o que tens medo de perder, por exemplo. E a vida ela vai responder a essa vibração, porque tudo é energia, portanto tudo vibra, até o nosso corpo é energia, não nos podemos esquecer disso, porque o nosso corpo é composto por átomos. Mas vocês não podem pensar isso como sendo um castigo, mas sim como um espelho que vai refletir aquilo que está aqui dentro. E o que é que acontece? Se nada muda fora, não é? À tua volta, é porque algo dentro de ti ainda pede atenção. E essa atenção é o que podemos chamar de clareza, para nós sabermos o que é que temos que cuidar, o que é que temos que tratar. E agora eu vou fazer um simples exercício contigo. Então eu vou-te pedir que respires fundo. Podes fechar os teus olhos, se assim entenderes. E pergunta-te com honestidade: que situação se repete mais na minha vida? O que é que isto me faz sentir? E quando foi a primeira vez que senti isto? Eu peço-te que não forces respostas e deixa que elas surjam. Portanto, podes pausar o vídeo, podes refletir sobre estas perguntas. E porquê? Porque muitas vezes o padrão atual ele está ligado a uma emoção antiga que nunca foi acolhida. Por isso é que está constantemente
a repetir-se os mesmos padrões. Então agora vou dar-te agora 4 passos simples, mas profundas, que tu podes fazer para quebrar padrões. Então o primeiro passo é observa sem julgar. Isto porquê? Porque quando paras de te culpar, o padrão começa a perder força. O segundo passo é que reconhece a emoção por detrás da repetição. Ou seja, não é a situação que dói, é a emoção antiga que ela ativa. O terceiro passo é escolhe responder diferente, mesmo com medo. Porque a mudança começa quando ages fora do automático. E o quarto passo, sustenta a mudança com continuidade. Porque um padrão não se quebra num dia. Quebra-se com consciência repetida. É uma continuidade. E agora vamos avançar aqui para um tema que é a causa das pessoas desistirem. O porquê? Porque é que elas desistem? Não é? Porque elas até ganham consciência, mas voltam ao antigo comportamento. E o porquê? Porque falta a estrutura, falta acompanhamento, falta continuidade. E é aqui que entra um processo mais profundo de autoconhecimento e despertar, não é? E por isso é que eu criei o método de despertar, que nasceu exatamente para isto. Para te ajudar a ganhar clareza sobre os teus padrões, para transformar o que já não faz sentido, para integrar a espiritualidade de forma prática e criar continuidade na tua evolução. Este método ele assenta em 4 pilares. Na clareza, que é perceber o que se repete e porquê. O segundo pilar é a transformação, né, para libertar padrões emocionais e energéticos. Depois o terceiro pilar é a espiritualidade, né, onde tu reconectas-te com a tua essência, a tua intuição. E o último passo é a continuidade, que é a tal sustentação da mudança no teu dia a dia. Porque o despertar não é um momento, o despertar é um processo. É um processo que é persistência. Então, se sentes que estás cansado ou cansada de viver os mesmos ciclos, e se perceberes que algo precisa mudar, mas ainda não sabes como, este vídeo já é um primeiro passo. A vida não se repete para te punir. Ela repete-se para te acordar, para te dar um abanão. E quando escolhes olhar para dentro, tudo vai começar a mudar por fora. Está bem? Então eu peço-te, se gostaste deste vídeo, dá um like, partilha com quem necessita. E se quiseres saber mais sobre este método do despertar, eu deixei aqui os meus contactos em baixo na descrição do vídeo para tu acederes e fazeres as tuas questões, está bem? Então, gratidão e até ao próximo vídeo. Gratidão.